Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Boa tarde, né? Vamos para nossa aulinha de hoje. Hoje aí, dia 19, quarta-feira, né? Dia 19 de maio. Vamos para a página aí, antes, né? Livro de português, tá bom? Hoje é a aulinha de português. Vamos continuar a nossa aulinha de português, falando aí um pouquinho sobre. Hoje vamos falar sobre comparação. Vamos comparar no texto, que é a história em versos, né? E também a história em prosa, tá? Então nós vamos comparar os textinhos aí. Vamos lá para a página 56, tá? Página 56. Vamos lá para a aula de hoje. Ok, turma, então é aqui página 56, comparando os textos, história em versos, né? E história em prosa, tá? Então, ó, na unidade anterior, você leu a história em versos orquestra, tá? Lembra que a gente leu aquela história em versos lá? E aí, o que eu quero que vocês façam nessa aulinha? Tá na página aqui, ó, a orquestra está na página 32 e o mosquito e o leão está na página 52. Então você vai voltar lá na página 32, tá? Aqui, ó, o professor vai voltar aqui junto com vocês, tá? Vocês vão voltar, vocês vão precisar ler novamente, tá? Aqui, ó, vão precisar ler novamente, página 32, né? Ler novamente aqui, ó. Então, história em versos. Então aqui, ó, nós temos essa historinha da orquestra em versos. O que tem na história em versos? Nós temos linhas curtas, né? Nós temos rimas, tá? Então nós temos isso que é a característica da história em versos, né? Nós temos as estrofes, né? As estrofezinhas, ok? E na página 52, que está pertinho aqui, né? Nessa unidade mesmo que nós estamos estudando, nós temos aí a leitura, né? Da fábula O Mosquito e o Leão. Já é um pouco diferente, vocês percebam que o texto é um pouco diferente, vai até lá no final, né, da linha, tem parágrafo, né, tem aqui, tem também a parte do tem o narrador, claro, né, tem os dois textos, tem narrador, e também temos aqui a fala, né, de também, os dois textos têm falas, né, de personagens, tá? Então, vocês vão estar comparando aqui, então, na página 56 agora, né, comparando aqui, ó. Então vamos lá, ó. Vamos compará-los, né, com a fábula O Mosquito e o Leão, ok? Então marque um X no texto em que a característica indicada ocorre, tá bom? Então vocês vão marcar o que ocorre. Então olha aqui, desse lado aqui nós temos as características, certo? Aqui nós temos a orquestra e o Mosquito e o Leão. O senhor já marcou um X aqui por quê? Porque, ó, o texto é contínuo, tá? As frases vão até o final da linha. Isso acontece no que? No texto do Mosquito e o Leão, tá? Então, eu marquei lá por causa disso. Agora aqui eu não vou marcar, vou deixar que vocês façam, né? O texto é dividido em estrofes e versos. Qual texto é dividido em estrofes e versos? Esse aqui ou do Mosquito? Então, leiam, né? Como eu pedi, leiam lá novamente a orquestra, né? O textinho. Depois leiam o Mosquito e o Leão novamente, tá? Então, isso é tarefa, leitura, tá bom? Eu quero que vocês leiam, beleza? Façam a leitura, ok? Depois que vocês fizerem a leitura, vocês vão fazer a atividade aqui, ok? Então, olha lá, depois que você fez então a leitura dos dois, você vai saber fazer aqui de boa, tá bom? Tranquilo. Então, você já vai saber qual que é o texto que é dividido em estrofes e versos. Então, você vai fazer aqui. Então, algumas palavras rimam. Qual que é dos textos que as palavras rimam, né? Então, aqui. A história tem tempo indefinido, pode começar com certa vez ou era uma vez, tá? Então qual dessas aqui? As duas podem? Se as duas podem, você pode marcar as duas, ok? E a narrador e personagens, qual das, né? Tem narrador e personagem? Então você vai marcar qual que tem? Essa aqui ou as duas, tá? Então você só marcar aí, isso é bem tranquilo, bem facinho, né? E então a última aqui por hoje, né, número 2, porque vocês vão ter que ler, como eu pedi, leiam para vocês fazerem aí. A número 2, eu já coloquei a resposta aqui porque significa, porque vocês teriam que estar pesquisando mais aí, então vou explicar um pouquinho mais sobre isso aqui. Então, qual dos dois textos não pode ser chamado de poema? Por quê? Então, galerinha, o poema, o quê? Qual que é a característica do poema? O poema, ele tem estrofe, versos e as palavras rimam, né? Então, o Mosquito e o Leão, ele não é um poema, né? Então, ele não pode ser chamado de poema, por quê? Porque o texto não tem estrofes, versos e as palavras não rimam, tá? Já a orquestra, né, é um poema, né? A orquestra ela é dividida em estrofe, versos, né, e as palavras rimam, ok?
Então é isso mesmo, tá? Então vamos só ler aqui para finalizar. O texto organizado em linhas contínuas, isto é, em frases que vão até o fim de uma linha e continuam na seguinte, é chamado texto em prosa, que é o caso do mosquito e o leão, né? No texto em prosa há também parágrafos, que é exatamente o que nós temos aí no texto em prosa, nós temos os parágrafos, tá? Aqui, então vamos fazer até a 3, tá? Eu ia falar até a 2, mas tem a 3 aqui porque tem a ver com parágrafos, a gente estava estudando sobre isso, né? Sobre os parágrafos. Então, quantos parágrafos há no texto O Mosquito e o Leão? Você vai contar lá e vai marcar aqui, beleza? Só isso então por hoje, a número 1, a 2 e a 3, ok? Tranquilo então, turma, valeu então, é só isso aí por hoje mesmo, tá? Façam a leitura, tá bom? A tarefinha é fazer a leitura também, tá? Então faça a leitura lá da orquestra novamente, né? Que tem lá toda a historinha aí dos sapos barulhentos, né? E a aranha que estava nervosa com aquele barulho todo. E depois faça a leitura do Mosquito e o Leão, né? Do mosquito que se achava, né? Que brigou com o leão e tudo mais, e depois acabou, né? Tendo um final triste. Lembra lá da historinha, façam a leitura e aí depois vocês vêm para cá e aí vocês respondam, né, as questões aqui, ok? Beleza? Tranquilo? Lá no Mosquito e Leão, então você vai ter que contar os parágrafos. Isso a gente fez até na escola aqui já com alguns colegas. Na última aula, acho que de português, a gente fez isso, já contamos lá. Então se você já contou, já sabe, é só colocar ali, beleza? Valeu, até amanhã, tchau!